Só que quando o bebê ganhar corpo, se tornar um homem, a mãe vai dizer, se vire. Mas e o que eu tinha antes? Você tinha, mas hoje não tem mais. Entendeu? Hoje você não tem mais. Hoje você faz só. É como a igreja. Ah, Senhor, eu quero o poder de antes. Você tem, hoje você não tem mais. Hoje você tem sua responsabilidade perante a palavra, assuma e deixe de ser criança. Parem de focar e correr atrás de poder para aparecer. O poder que vocês precisam buscar em Deus é aquele poder que humilha vocês. Não busquem coisas que fazem com que vocês se destaquem. Façam coisas que mostrem que vocês são os menores. E no tempo oportuno, Deus vai mostrar que Ele está com você, independente do que você tenha sofrido. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Não deixe de curtir e compartilhar. Ajude combatendo Vamos abrir a o avanço palavra do de Deus no mal. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Isso é como que uma continuação do sermão. Porque Mateus capítulo 25, do versículo 31 por diante. Acompanhe aí. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, e nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver. E estes lhes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo e preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que, sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna.
Primeiro eu quero deixar claro com os irmãos aqui que o texto não está dizendo que a salvação é pelas obras. Não é disso que se trata o texto, não. O Senhor Jesus Cristo está querendo combater aqui determinado pecado do seu povo, né? Porque aqui ele está falando para cabritos e ovelhas. Só que os cabritos e ovelhas que estavam misturados, não é verdade? Todos juntos. Ou seja, os cabritos entraram na igreja e conviveram no meio da igreja. E igrejas se levantaram, umas se dizendo do Senhor sem ser, outras dizendo ser do Senhor sendo, mas estava tudo misturado, junto e misturado, né, como dizem. Só que no último dia o Senhor Jesus Cristo diz que vai separar as ovelhas dos cabritos, certo? Colocando as ovelhas para a direita e os cabritos para a esquerda. E aí, Jesus Cristo aqui está tratando de um mal específico. Que, em outras palavras, Jesus Cristo ataca o mal de você não se dedicar à leitura, não meditar na palavra. Em outra ocasião, Jesus Cristo ataca o pecado de você não orar. Então, aqui é mais um dos aspectos que um eleito tem. Além de ler a palavra, além de meditar, além de ajudar, socorrer, ler a Bíblia, perseverar, todos esses aspectos que contém no crente. E depois você estuda nas Escrituras, você vê que tudo isso que o crente tem, que ele faz, é porque ele recebeu. Não podeis fazer coisa alguma, se do céu não te for concedido. Então, o eleito faz tudo o que faz, não porque ele é o cara, não porque ele é o destaque, não, é porque o Senhor, por ter elegido ele, dá capacidade a ele, trabalha na vida dele de maneira que ele percebe o quão importante é tanto fazer da forma correta como fazer o que tem que ser feito. Aí aqui o Senhor Jesus Cristo está tratando do cuidado com os pequeninos. E observe que uma parte aqui que ele diz assim: quando deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, ou seja, o menorzinho que foi, geralmente o menor é o mais ignorado. É aquele que menos é visto, é aquele que menos recebe atenção. Pequenino aqui, o mais pequenino é em todos os sentidos, tanto no sentido, pode ser no sentido espiritual também, como no sentido físico, como nos dois. Financeiro, em todos os sentidos. O mais pequenino geralmente é aquele que a gente menos gosta na igreja. Nessa linguagem da gente hoje, e o mais pequenino de todos é financeiro mesmo. Também, nesse contexto aqui você vê muito isso também. E isso, a igreja muitas vezes pega nesse sentido. Por quê? Porque a igreja geralmente, ela se doa mais por aqueles que mais se oferecem por ela. Se o irmão é constante no culto, a igreja, olha, já dá valor a esse irmão. Se o irmão contribui bem, olha esse irmão como se dedica. Se o irmão trabalha na igreja, olha esse irmão. Então esse irmão adoeceu, ou está prestando de algum socorro, a igreja, vamos lá. Mas aquele que falta muito, que pede muito, que necessita muito, e que quando vem, às vezes dá problema na igreja e tal, esse daí geralmente é mais escanteado, é mais esquecido. Eu queria que vocês observassem uma questão aqui que Jesus Cristo fala, que parece que não bate bem, né? Que você diz, oxe, peraí, esse daqui, o que ele queria era outra coisa. Se na Bíblia fala tanto que tem isso que você necessita, por que não vai com isso que você necessita? Porque veja bem, quem está nu necessita de quê? Quem está com sede, de água. Quem está com fome, de alimento. Quem está sem um lar, de moradia. Quem está doente,
de cura, né? De saúde, ou de cura para ter saúde de volta, né? E o Senhor aqui fez o quê? Veja que coisa interessante. O Senhor, eu estive nu, me vestiste. Estive com fome, me deste de comer. Estive com sede, me deste de beber. Estava preso, fosse me visitar. Estava forasteiro, me hospedastes. Estava doente, fosse me ver. Não foi nem isso que ele disse. Fostes me ver. Por que não disse fostes me curar? Os crentes não têm o dom da cura? Por que o Senhor não cobrou isso? Porque cobrou alimento, cobrou água, cobrou visita para o encarcerado e cobrou uma hospedagem para o sem lar. E para o doente ele não cobrou cura. Estava enfermo e não fosse me curar. Por que não? É que todos os outros itens teve foi suprido. Menos na doença. Menos na doença. Por que será? Porque o Senhor não vai cobrar a cura de vocês. Porque o Senhor sabe que vocês não têm esse poder. O Senhor vai... Quer dizer que se é uma pessoa doente, eu vou chamar o pastor para orar e ficar bom. Quer dizer que você não tem esse poder? Tem não, de jeito nenhum. Infelizmente, é mais provável que a gente chegue lá, ore e a senhora continue doente e a gente volta para casa. Mas pelo menos vocês iam orar. Não, então, aí é outra coisa. Eu estou falando aqui da visita, do que você vai fazer na visita, se vai ler a Bíblia, se vai orar. Nessa visita, se vamos conversar sobre o dia a dia, se vamos conversar sobre o seu problema, se vamos aconselhar como reagir diante desse problema. O que eu estou falando é o seguinte, voltar de lá sem curar. Isso a gente não vai poder. É porque ele diria que as pessoas não estavam tendo condição, né, de curar. Não, é porque ele sabe que os crentes não teriam esse poder. Porque senão ele cobraria. Agora os crentes vão ter comida para dar ou não? Se você tem para comer, você tem para dar. Se você não tem para comer, então você está precisando que o que tem venha te dar. Né? Mas os crentes poderiam levar um pedaço de pão para o que está com fome. Poderia levar um... Eita, eu tenho dois casacos aqui. Eu vou levar um para aquele irmão que está com frio. Né? Eita, o irmão... o pai brigou com ele porque ele é crente, botou ele para fora de casa. Ô irmão, durma aqui em casa. Né? A gente pode, mas aí na questão da doença, o Senhor não pede que você cure. Ele está dizendo que no último dia não vai cobrar isso de você. Por que você não curou a irmã fulana que estava doente e enferma? Me explique por que você não curou. Eu não dei o poder a você de curar. Por que você não foi lá curar? Sabe por que ele vai cobrar? Por causa disso. Porque vocês não têm esse poder. Entendeu? Os apóstolos tinham. Aqueles a quem os apóstolos impunham as mãos, né, colocavam as mãos e oravam por eles, para que eles recebessem determinados dons, esses também tinham. E aqueles que estes reunidos oravam para que os outros tivessem. Por quê, irmãos? Olha, é uma coisa clara. A igreja era um embrião. A igreja do Novo Testamento, ela nasceu com 12 homens. Ela precisava se espalhar pelo mundo. Os irmãos têm ideia de quanta pestilência, de quantas pestes aconteciam naquela época, sem saneamento básico, sem medicina avançada, o quanto de pessoas morriam. Imagine se o Senhor não agisse assim, a igreja começava no outro dia e terminava. Você vê mesmo pela lepra, né? Lepra, todo tipo de... No Antigo Testamento, era a doença que mais era citada, era a lepra. Era. Hoje a gente nem vê falar qual era a lepra. Não, e outra coisa, além disso, a perseguição. Então, observe, era morte em cima de mortes. Então, os cristãos não iam se proliferar. É óbvio que o Senhor agora age soberanamente também para fazer com que a igreja ganhe corpo. Depois que a igreja ganha corpo, ela avança de um jeito que não precisa mais disso. Não precisa mais. Certo? Nesse caso, ele deixou a cura para o médico. Foi. Então, hoje tem esse meio, mas vejam só, por exemplo, vocês veem isso acontecendo na igreja. Abram aí em Atos, capítulo 5. Vamos começar do capítulo
4, versículo 35. Não, 32. 4, 32, e a gente segue pelo 5. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça. Então, esse era o contexto do início da igreja. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tivesse necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Veja o contexto, certo? Aqui não é socialismo não, viu? O socialismo obriga que você doe. Aqui o Senhor está deixando o povo à vontade para doar, vender e doar. O socialismo obriga, ele não exige que você tenha. Ele tira de você, ele pega o que você tem para distribuir os recursos entre os pobres, como os apóstolos faziam, distribuindo entre os irmãos pobres. Mas a diferença é que no socialismo você é forçado, aqui não, e a prova é o que vem depois. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então, Ananias e Safira viram aquilo e disseram: epa, a gente tem condição, a gente não pode ficar para trás, vai ficar feio para a gente, certo? Porque os irmãos dando, até Barnabé aí, vendeu, né, propriedade dele e trouxe o dinheiro todinho, vamos entrar na média com os apóstolos. Então, a gente faz o seguinte, mulher, a gente vende aquela nossa propriedade, ninguém sabe por quanto a gente vendeu, então a gente retém o preço. A gente diz que vendeu a propriedade por X e a gente pega uma parte desse dinheiro para ficar para a gente. Só que os apóstolos vão pensar que a gente vendeu a propriedade toda e deu o dinheiro todo da propriedade. Só que parte fica com a gente, né? Para a gente também ter o nosso, né? E aí leva aos pés dos apóstolos. Veja o que aconteceu. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo. Conservando-o, porventura, não seria teu? E, vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, observe o que Pedro deixa bem claro. Ananias, quem foi que te obrigou a vender essa propriedade aí? Se tu tivesse continuado com ela, não era tua, e Deus não ia achar ruim isso, não. E vendendo, o dinheiro não era todo teu, ficasse com tudo, homem. Agora, intentar um propósito desse no coração, mentir ao Espírito Santo, você está mentindo a Deus, não é a nós, não. E o resultado? Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor aos ouvintes. Então ele morreu na hora. Bum! Infarto fulminante. Certo? Continua. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorreu. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor?
eis que a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levaram-a, sepultaram-na junto ao marido. E sobreveio grande temor a toda aquela igreja e todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Então, observe, isso é algo comum de acontecer? Mas aconteceu. Diante dos apóstolos, na época dos apóstolos, morreu um porque mentiu, morreu outro porque mentiu dentro da igreja. Quantas vezes os irmãos de lá para cá viram isso se repetir? Quantos anos não fazem? Bem, se quem mentisse contra o Espírito Santo morresse aos pés da igreja, por que não se vê mais isso? Ou o povo parou de mentir? Ou a mentira só foi naquela época e depois nunca mais ninguém mentiu, né? Está mais fácil, a mentira está mais solta hoje do que naquela época, né? E por que o Senhor agiu daquela forma naquela época e não age mais? Porque hoje a igreja já está estruturada com a palavra, já está firme, já está expandida. Se tem uma igreja que confia na mentira, existem 1000 que confiam na verdade. Apesar de ser falha, de ter seus lapsos, mas observe que o Senhor já expandiu a igreja. Só que na época que era necessário. Se Deus não age assim, a igreja viraria a maior zona, entendeu? A maior algazarra. Por exemplo, na igreja de Corinto, por que morria tanto irmão e por que tinham tantos doentes? Paulo pergunta. Não é porque vocês estão fazendo da mesa do Senhor algazarra? Hoje, as igrejas, a maioria são algazarra porque Deus não faz mais. Não, então, justamente. Mas como você disse, no início, precisava. Tem que ser mais com seriedade, né? Porque senão hoje não existia uma fiel. Uma. Porque se corrompia o início e continuaria toda corrompida, entendeu? Mas Deus agia dessa forma para que a igreja ganhasse corpo. Quando a igreja ganhou corpo, é igual um bebê. Certo? Você, para o bebê, fornece todo o poder para o bebê ali. O bebê tem força de ir ao fogão, o bebê tem força de levantar uma mesa, o bebê sai flutuando, o bebê, ele consegue, o bebê, se você observar, o bebê é um super-homem. Ele não move um dedo e faz tudo. Né? Ele nem saber andar sabe e já sai flutuando pela, né? Porque a mãe está ali, ó, com ele no braço, vai de um bairro a outro com ele no braço. Porque a mãe sabe que é preciso daquilo ali. Só que quando o bebê ganhar corpo, se tornar um homem, a mãe vai dizer, se vire. Mas e o que eu tinha antes? Tinha. Né? Tinha o que dizem? Irmã de lepra. Tinha a irmã de lepra. Tinha a irmã de lepra. Você tinha. Mas hoje não tem mais. Entendeu? Hoje você não tem mais. Hoje você faz só. É como a igreja. Ah, Senhor, eu quero o poder de antes. Você tinha esse poder. A irmãzinha de lepra. Hoje você não tem mais. Hoje você tem sua responsabilidade perante a palavra. Assuma e deixe de ser criança. Hoje a graça baixa, né? Hoje, mas também hoje, o pregador, o verdadeiro, como é que diz, pastor, que ele prega mentira, como tem muita coisa. Jesus hoje falou comigo, vou passar para a igreja. Essas coisas tudinho. Naquele tempo era morto na hora. Agora está guardado para outro dia? Não era que também fosse morto na hora, não. Existiam muitos falsos profetas que viam bem e se davam bem. Outros, quando eram descobertos na mentira, Deus, no Velho Testamento, mandava apedrejar. Né? Deus dizia, pegue a apedreja. Outros eram fulminados. Deus agia como... Porque era assim naquele tempo. Se o profeta falasse e não acontecesse, ele era morto, né? Era. Então, ele tinha que ser morto. E por que morto. hoje ele se prolifera e vai se dando bem? Porque mudou, é a mesma resposta, é a mesma questão. Esse pastor que ele era de Gravatar e morreu num acidente quando vinha para Caruaru, veja o que era que esse homem estava fazendo. Quer dizer que foi uma ação de Deus aí, né?
Porque ele casado e com a irmãzinha dentro da igreja, aí no que vinha para Caruaru, teve um acidente e morreu com ele. Então, veja, tanto pode Deus agir imediatamente ainda, como não. Agora, por que antes mandava apedrejar e por que hoje a igreja não obedece essa ordem? Eu acho que é a escritura completa. Hoje a estrutura mudou. Já, na verdade, Veja, antes, no Velho Testamento, Mas não é porque hoje a gente vive pela graça? Ali não, lá era graça Ali também. não era Moisés? Ali Não, Moisés? era Moisés que era pela graça. Do jeito que hoje é sem Moisés, mas pela graça também. A graça sempre existiu. Não, a lei de Moisés era diferente? A lei ainda é hoje também, não, é a mesma. Os 10 mandamentos ainda vigoram para nós. O que foi cancelado na morte de Cristo foi a lei cerimonial, que era lavagem. Essa, por exemplo, de apedrejar, dizia respeito ao Código Civil de Israel. Por que a gente não obedece o Código Civil? Bem, é uma liberdade que Deus dá à nação, de escolher suas leis. Agora que ela tenha uma estrutura dentro do que a Bíblia ensina. Mas por que não se é necessário mais apedrejar uma pessoa que mentiu aqui dizendo que era profeta e não aconteceu? Por que você não bota ele ali e todo o povo joga pedra nele até ele morrer? Porque... não tem mais lei de Moisés, era que hoje por hoje. Não, essa questão é outra. A gente já tratou disso. A questão é o seguinte, é porque não necessita mais. Veja, Deus ele queria preservar a igreja dele do Velho Testamento. Que tamanho era a igreja de Deus no Velho Testamento? Quantos lugares do mundo estava ela? Um povinho só, judeu, que vivia de canto em canto. Tinha que ser preservado. Esse povo foi preservado por Deus para as nações não destruírem eles. E esse povo foi preservado por Deus de dentro também, entendeu? Porque pessoas se convertiam ao judaísmo, se tornavam prosélitos de judeus, entravam e tentavam de dentro destruir o povo. Aí contaminava uns, contaminava outros, e o que Deus dizia? Vocês eliminem o mal do meio de vocês, matando mesmo. Porque se não fizesse assim, acabaria Israel e a nova igreja, a igreja do Novo Testamento, nem existiria mais. Entendeu? Mas Deus, para preservar, mandava matar mesmo. Porque só existia um povo. Uma tomatezinha podre ali no meio daquele cesto, e aconteceu o quê? Ia apodrecer todas as demais. Deus diz, joga fora logo esse. Pronto. Opa, agora está limpinho de novo. Opa, outro apodreceu, joga fora. Por quê? Porque senão o cesto todo. Agora não é um cesto só. Tem um cestinho pequenininho aqui em Agrestina, tem outro cestinho ali na esquina, tem outro cestinho em Caruaru, tem outro cestinho. Então, pelo mundo, são muitos cestos. Se esse cesto de Agrestina todinho, sem sobrar um, apodrecer, acabou-se a igreja de Cristo? Não. Tem milhares e milhares e milhares de outras fiéis. Agora, se Israel todinho e não ficasse nenhum remanescente, apodrecesse, o que ia acontecer? Acabaria. A igreja de Cristo nem viria mais, porque nem igreja ia ter mais, entendeu? Era necessário. Mas vamos voltar para a questão aqui e veja bem. O Senhor não cobra dos crentes a cura. Ele não vai cobrar disso, não. Fique tranquilo. Agora ele vai cobrar o seu socorro. Certo? O seu socorro. Por exemplo, a igreja aqui em Agrestina, que eu ia tratar disso também já para a gente despertar para nosso compromisso aqui com a igreja. A igreja aqui de Agrestina faz questão de socorrer o necessitado. Para que servem os dízimos e as ofertas? Algumas igrejas dizem assim, é só para manter o templo. Certo? Para a gente botar cadeira confortável, para os irmãos estarem bem aqui. Outras igrejas agem de outro jeito e tá. A nossa igreja, creio que juntamente com muitas outras, usa para manter o templo, não de uma forma luxuosa, para também não estar jogando fora dinheiro que poderia socorrer outras pessoas, de uma maneira que seja confortável e organizado, mas que dos recursos sejam para socorrer o necessitado. Socorrer o necessitado. Veja só, vou contar uma experiência, era nova a igreja aqui. Tem uma senhora ali junto que
está endemoniada, vamos lá, e o povo lá, tem um monte de gente lá desesperado. E aí chamou esse evangelista para ir ver essa mulher que estava endemoniada, para expulsar o demônio dela. Só que esse evangelista, ele ficou um pouco inseguro de como fazer. Porque ele nunca tinha lidado diretamente com um demônio assim. Ele pensou, o que é que eu vou fazer? Mas aí confiou, eu vou, porque eu sei que Deus vai me guiar, vai me orientar no que eu devo fazer. E chegou lá na casa, estava a casa cheia de gente ao redor, aquela multidão. E a mulher lá, falando umas coisas, umas línguas estranhas lá, um negócio, uma família católica. E aí esse evangelista, ele chega e entra na casa, esse missionário entra na casa, pede licença lá ao povo e entra e vai conversar com o marido, com a família dessa senhora, né? É uma senhora já de idade. E ele pergunta assim, olha, eu posso conversar com ela um pouco lá no quarto? Porque ela estava no quarto, o quarto aberto lá, e ela falando umas coisas esquisitas lá. E a família, pode, você pode. E ela olhava assim para um lugar, não piscava, não olhava para o lado, nada. Né? Aí a pessoa pediu orientação a Deus, sentou do lado dessa senhora e pensou o seguinte, disse, bem, o que é que o demônio tem raiva de quê? Perguntando a ele? Não, perguntando a Deus. Assim, lembrando nas escrituras do que é que o diabo tem raiva. Esse missionário ficou pensando, o que é que o diabo tem raiva? De quê, irmãos? De oração. De que mais? Da palavra. Aí esse missionário já sabe o que é que eu vou fazer. Vou orar no ouvido dessa senhora. Se for o demônio, vai sair dando bofetadas por todo canto aqui, porque não vai gostar, né? Senhora, eu posso fazer uma oração aqui no seu ouvido com a senhora? Falando lá aquele negócio dela e balançou a cabeça confirmando, né? Aí o missionário foi, Senhor, tem misericórdia dessa alma, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Citou alguns salmos, orou e tal, e tal, e tal, e no mesmo ritmo que estava, continuou. Aí ele pensou, bem... Hã? Tu estava vendo isso? Tá. Pode chegar a mim. Pode chegar a mim. Aí, escuta só, aí ele, o que foi que aconteceu? Ele disse, eu posso ler uma passagem da Bíblia para si. Aí foi ler um salmo e tal. E nada, eu digo, o demônio não ia gostar de um negócio desse, nem a pau. Eu digo, não é demônio. Aí foi lá no marido e foi questionar. E disse, olha, porque pelo que indica, não é demônio. Só que antes, já tinha passado lá um grupo de crentes, certo? Para orar, para expulsar o demônio. E passado não sei quanto tempo lá, ora, sai demônio e tal, aquele negócio todo, só deixou a pessoa mais nervosa. Quando viram que o demônio não saiu, disseram assim, olha, é uma casta muito forte, disseram para a família, né? É uma casta muito forte, difícil de tirar, a gente vai vir amanhã e pode ficar tranquilo que isso vai ter que sair. A gente, né, acho que pensaram em jejuar, fazer alguma coisa, não se preocupe que vai sair. E foram embora. E a senhora contou lá. E aí chegou, perguntou para a família, para o marido especificamente, olha, aconteceu alguma coisa que abalou os nervos dessa senhora aqui. Aí o marido, não aconteceu não. Aí a irmã dela pulou de lá e disse, aconteceu sim. Aconteceu sim. Chegou aqui a rezadeira para rezar os pés dela, que estava inchado, que ela sofria do coração, a bichinha ainda por cima. Os pés inchados, e a rezadeira começou a rezar e revelou para ela o que aconteceu. Disse, olha, sabe o que é isso? Isso é um trabalho de umbanda que fizeram para a senhora. Fulaninha de tal fez um trabalho de umbanda para a senhora adoecer e ela ficar com seu marido.
Que terminava numa coisa. É. A bichinha da senhora colocou isso na cabeça. E os nervos dela se abalaram de um jeito que ela saiu dessa... ela saiu de órbita. Ela saiu dessa estação aqui para uma que ninguém conhece. E ficou naquela situação e todo mundo dizendo é demônio, é demônio. Quando essa senhora disse isso, então o pessoal dessa igreja fez, sabe o quê? Não, assim, os outros foram embora, não foram mais não. Mas esse missionário, com a igreja dele, sabe o que fez? Se juntou e disse o seguinte, é problema de nervos. Quem sabe tratar de problema de nervo é psiquiatra, é pessoas que lidam com essa situação. Nós não somos. Já oramos, o Senhor não agiu neste sentido, mas o Senhor pode estar querendo agir em outro sentido. Pega o recurso da igreja, pega essa mulher, arranja um carro, leva ela em Caruaru, faz o tratamento com determinado médico, que foi até Dr. Veloso. Eu digo e faço questão de dizer porque é um ótimo profissional, eu achei incrível o que ele fez, porque em menos de uma semana a mulher estava lúcida, sã e amorosamente agradecendo a esse missionário por tudo que foi feito, chamando ele de meu filho, porque se levantou e agiu. Agora, observe como são as coisas. Uma visita que necessitou de que você, além de oração e meditação da palavra, levasse recurso financeiro. Mas por que as igrejas se omitem nessa questão? Ora e diz, pronto, minha parte eu já fiz. Se ele crer, vai ser curado. Se não crer, coitado. Certo? Não é assim, pessoal. A igreja tem responsabilidade para com os recursos que vocês trazem para ela. E a responsabilidade da igreja ver o que vai fazer para benefício do povo. Primeiramente do povo, especialmente dos seus. E depois que os seus estiverem atendidos, os que estão fora precisando de socorro. Porque vocês não sabem o que é você não ter comida para você e muito menos para o seu filho. E você querer dar uma coisinha melhor ao seu filho e não poder. A gente não sabe disso porque a gente não tem passado por isso. Mas se um dia o Senhor fizer a gente passar, a gente vai saber o quão doloroso é para uma família procurar algo no armário e não ter o que comer. Para uma família dizer assim, ah, meu Deus, essa doença, se eu tivesse condição de comprar tal remédio. Se eu tivesse condição de fazer uma consulta particular, porque as que eu estou fazendo no público não está dando resultado. Ah, meu Deus, por quanto tempo eu vou passar com essa dor? E Deus trazendo recursos para a igreja, para que por meio da igreja essa pessoa seja assistida, mas essa pessoa não é assistida, porque a igreja acha que o poder que ela tem é de curar, e se não curar é só isso que ela tem que fazer. Mais próximo. Eu vou dar uma caminhadinha por ali. Quando eu passei por perto do menino, aí ele estava com uma bacinha, com farinha dentro, e comendo aquele prazer bem grande. Aí eu disse, amor, o que é que tu tá comendo aí? Ele disse, toma um pouquinho, tia Cal, toma um pouquinho. Aí quando ele botou na minha boca, era farinha com sal. Tá vendo, tia Cal, que delícia. Ai, gente, aquele me deu uma tristeza que eu saí quase chorando. Quando foi mais na frente, aí tinha outro comendo fruta de... Esse que parece pé de caju, como é o nome? Castanhola. Castanhola. Aí eu disse, Mateus, tu tá fazendo o que? Ele disse, eu estou colhendo fruta de castanhola. Tia, coma, tia, para a tia ver que delícia tão grande. Ele disse, meu Deus, como tu és maravilhoso. Tantas coisas em casa, tem vez que oferece uma coisa para um filho, oferece para outra. E ele fica do que dia. Estou vendo um menino comendo farinha com sal e chamando de delícia. Saboreando, chupando fruta de castanhola e dizendo que delícia. É por isso que eu digo, só quem sabe o que se passa lá fora é quem sabe. Justamente. Então, os recursos da igreja, eles devem ter esse foco. Socorrer o necessitado. Então, os irmãos precisam ter consciência da responsabilidade que os irmãos têm. E além de socorrer aquele que está do seu lado,
você socorrer também aqueles da sua cidade e até de outras cidades através de sua igreja. Essa é a responsabilidade. Mas observe uma coisa interessante aqui. O inverso vai acontecer aqui em Mateus 7. Olhe, abra aí, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, o versículo 22 e 23. Acompanhe aí. Muitos, naquele dia, hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não fizemos, não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Quantas vezes eles falam aqui no nome do Senhor? Veja, primeiro Senhor, depois Senhor. Porventura não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? 5 vezes eles fazem questão de dizer o seguinte: era no teu nome, Senhor, Senhor. Ou seja, olha, é em ti que nós confiávamos, era no teu nome que nós confiávamos, e era no teu nome que nós fazíamos tudo isso aqui, olha, que a gente trouxe para ti. Muitos enfermos foram curados, Senhor, através de mim. Senhor, nós profetizamos. Senhor, os demônios corriam para longe das pessoas, através de nós, usando o teu nome. Olha, nós fizemos muitos, não foram poucos, muitos milagres. Porque a gente está do lado esquerdo, Senhor? Tem alguma coisa errada. O que é que o Senhor vai dizer para eles? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então observe, não se iludam com cura, não se iludam com profecias, com visões, com milagres, com coisas extraordinárias. Não se iludam com isso, porque vai de carrada para o inferno. Já por outro lado, pessoas que nunca curaram uma pessoa só com uma oração, vão para o céu, porque foram visitar os irmãos e levaram seus recursos. Está aqui, meu irmão, você está doente, olha, está aqui o remédio, olha, está aqui o cobertor, olha, está aqui um teto, você não tem onde ficar, venha, eu trato de você nessa doença na minha casa. Observe, pessoas que não curaram, que não manifestaram. Aí, na igreja, o que é que acontece geralmente? Aquele irmão que cura, que profetiza, que fala língua, que isso aí é outra coisa que a gente precisa se aprofundar, mas aquele irmão que é bem visto na igreja como se fosse o principal dos irmãos. De repente, essa pessoa vai para o inferno. Ou seja, você está se admirando de um filho de Satanás e nem sabe. Só porque ele faz coisas extraordinárias. E o Senhor está dizendo, olha, vai para o inferno. Já tem aquele irmãozinho lá tão simples que nem lê a Bíblia sabe, mas dá atenção quando você lê. Que ora todo atrapalhado, que se orar em voz alta, muitos até riem, porque é erro de português, é erro daquilo e tudo. Aquele irmão simples que não tem dinheiro para comprar a roupinha dele, que vai para casa e tudo, e que é a preciosidade do Senhor. Entendeu? Mas é rejeitado pela igreja, porque não manifesta nenhum dom desses que a igreja tanto valoriza, dos quais o anticristo terá de sobra, certo? É preciso ter cuidado. E para terminar, eu quero lembrar os irmãos disso, certo? Parem de focar e correr atrás de poder para aparecer. O poder que vocês precisam buscar em Deus é aquele poder que humilha vocês. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus, e Ele, no tempo oportuno, vai fazer o quê? Exaltar vocês. Não busquem coisas que fazem com que vocês se destaquem. Façam coisas que mostrem que vocês são os últimos, são os menores. E no tempo oportuno, Deus vai mostrar que Ele está com você, independente do que você tenha sofrido. Alguma pergunta, irmãos?
quando ele disse para esses pastores aí malditos, vai queimar no fogo do inferno, foi porque eles davam, se elogiavam ela, gente. Não, porque ele diz, né? Vós que praticais a iniquidade. Sim, agora que tipo? Não, iniquidade é... Que eles, como pastor, estavam fazendo. Coisas que são contrárias à palavra de Deus. Eles viviam errado de forma... Porque Jesus Cristo está falando no contexto da árvore e seus frutos. Né? Se conhece uma árvore através de seus frutos. Então, a árvore má vai dar fruto mau. Aí Jesus Cristo está falando nesse contexto. O que é que Jesus Cristo está dizendo? Não, essas pessoas, elas viviam para elas mesmas. Tudo que faziam era para si próprio. Né? Se era prazer, eles queriam ter prazer para eles mesmos. Eles não se preocupavam com o prazer de Cristo. Mas aí, eles queriam compensar isso com a espiritualidade que eles diziam que tinham. Expulsar demônio, curar e profetizar e tudo. E todo mundo aplaudia, dizia que eles eram espirituais e eles, mesmo fazendo o que era errado, se autoestimavam, no sentido de dizer, estamos no caminho certo. E o Senhor mostra que não. O caminho certo não diz respeito àquilo que você faz para impressionar. O caminho certo é aquilo que você faz para obedecer a Deus, para satisfazer a Deus, para agradar a Deus. Certo? Então, independente do que Deus peça a você, você faça. Ah, mas isso é tão humilhante. Aí é que está. Se você está fazendo para Deus ou para você mesmo. Se você não faz porque é humilhante, então não é para Deus. Se você não faz porque é humilhante, então não era para Deus que você vinha fazendo. Porque você provou agora que algo que contraria você, o seu status, o seu orgulho, não vai ser feito. Ou seja, independente se é Deus que está pedindo. Agora, se você mesmo, passando por humilhação, diz eu faço, então você prova aí que você mata a si mesmo para que Cristo viva em você, porque você está pensando nele. Vamos orar? Amém. Glória a Deus.